cirúrgico. Então a gente vê uma tendência de se decretar a inversão de uma maneira, eu entendo que às vezes até excessiva. Sim. Com base no Código de Defesa do Consumidor. Isso. É um direito previsto no Código de Defesa do Consumidor que tem sido exercido com muita frequência atualmente. Doutor Aquiles, o senhor tocou de passagem na questão do corporativismo. O senhor acha que o espírito de corpo dos profissionais médicos tem sido um empecilho à produção de provas em casos judiciais? Eu penso que há controvérsia sobre o assunto, há quem diga que sim, há quem diga que não, mas eu acho que mais importante que isso é colocar e voltar a essa questão da indispensabilidade da prova pericial. E a dificuldade que se tem de produzir essa prova pericial. O judiciário não tem estrutura, os peritos que nós temos aí à disposição são em pequeno número. Às vezes um processo demora por conta da dificuldade de realizar a prova pericial, que é indispensável. Em alguns casos é indispensável essa prova. Talvez o tribunal devesse pensar mais sobre isso, incrementar aí talvez criar um corpo de peritos, né, na área, por exemplo, contábil, área de engenharia, e essa área médica que já existe na área médica, mas funciona de maneira insatisfatória. Eu acho que é fundamental agilizar a produção dessas perícias e garantir ao profissional que é funcionário público essa imparcialidade para produzir um laudo que seja esclarecedor a respeito da matéria, se houve ou não erro médico. Sobre essa questão do possível corporativismo, a nossa equipe foi às ruas de Belo Horizonte ouvir a opinião das pessoas sobre o assunto. Acompanhe. Existe sim. Justamente porque quando você vai fazer uma denúncia sobre a respeito do que aconteceu com você, o erro, os outros médicos protegem os outros médicos. Nenhum denuncia o outro. Existe esse corporativismo, um vai proteger o outro. Sempre que você recorre, o Conselho Regional dá uma ganha de causa para eles, porque a parte fraca é sempre, infelizmente, o pobre, né? Eu já fiz 5 cirurgias na minha vida. Graças a Deus, todas teve sucesso, né? Então, não posso nunca falar mal dos médicos. Os médicos, para mim, são excelentes. O que eu acho que existe é uma ética muito forte entre eles, que eles têm essa coisa de não denunciar um ao outro, que é um senso que você não vê nas outras classes profissionais, né? Quando acontece alguma coisa errada, se você trabalha em outra classe, um colega seu pode te denunciar, e médico não. Eles mantêm essa questão da ética deles. Se é errado ou não, eu acho que é dentro da classe deles que eles têm que resolver isso, certo? Eu acho que não. Agora, eu acho absurdo o médico cometer um erro, como a gente vê aí em casos de cirurgias plásticas, né, e tal, por ter estudado tanto. Mas, enfim, é humano, né? Agora, tem que arcar com as consequências, né? Eles têm que ter mais cuidado, tá lidando com gente, né? Não é com papel, é com gente, então tem mais cuidado. Se fosse comigo, pelo menos, eu ia correr atrás, queria indenização, queria os meios que eu tenho direito, né? Que eu nem sei quais são, mas eu correria atrás. Doutora Morena, objetivamente ou não, a população parece acreditar que existe um forte corporativismo entre os médicos. Na sua pesquisa, foi possível, de alguma maneira, detectar isso do ponto de vista das ações judiciais? É possível, sim. Que hoje, eu entendo que os profissionais caminham no sentido de não acobertar mais seus colegas que erram. Porque, afinal de contas, ninguém quer acaba recaindo sobre todos. Dentro de uma sociedade, seja de cirurgia, seja de ortopedia, de dermatologia, ninguém quer ter um colega que denigre o nome da sociedade e que vem só causando danos para os seus pacientes como um todo. Agora, é interessante um fato de ser abordado aqui. Já li alguma reportagem a respeito no jornalzinho da Associação Médica de Minas Gerais, que grande parte dos pacientes que vão à justiça, seja na esfera criminal, seja na esfera civil, foram instigados por outros médicos. Ou seja, o paciente ficou de alguma maneira insatisfeito com o resultado de uma cirurgia, procurou um segundo médico e, pelo que a gente vê, por esses depoimentos, ele foi estimulado, instigado por outro colega a levar o primeiro colega que o erro vai ser apurado, se houve ou não, mas de qualquer maneira aquele resultado desagradável
foi estimulado por um próprio colega. Perfeito. O espírito de corpo protege de um lado e a concorrência empurra do outro. Nós vamos detalhar esse assunto no próximo bloco. Nós voltamos em seguida com o bloco final do programa. Nós estamos de volta com o Via Justiça, que discute hoje os casos de erros médicos na justiça brasileira. Nossos convidados são o Dr. Aquiles da Mota Jardim, que é juiz da 17ª Vara Civil de Belo Horizonte, e a defensora pública Mariana Massara Rodrigues de Oliveira. Doutora Mariana, o doutor João do Conselho Regional de Medicina tocou nisso, em vários outros momentos a gente ouve isso também. Os atos médicos que mais provocam discussão são os da chamada cirurgia estética. E a cirurgia estética, ela trabalha sempre com uma expectativa de resultado e não necessariamente com resultado. Como é que a justiça tem abordado isso? Como é que tem sido o resultado do ponto de vista judicial? Os autores que estudam o assunto, que abordam o assunto, e os tribunais, o entendimento que prevalece atualmente, que a cirurgia plástica estética assumiria uma obrigação de resultado, diferentemente das outras especialidades, inclusive a cirurgia plástica reparadora, sim, que seriam categorizadas como obrigações de meio, à medida que o profissional ele se esforça com todo o seu conhecimento técnico e as disponibilidades da ciência em atingir o melhor resultado possível. O médico ele esforça para curar seu paciente, uma tentativa, ele não pode jamais resguardar, garantir. Isso as especialidades como um todo, inclusive a cirurgia plástica reparadora. Enquanto que o entendimento que prevalece atualmente, a cirurgia plástica estética seria de resultado, isso quer dizer que se aquele resultado não foi atingido, estaríamos diante de um erro médico. Sim. Na verdade... Ou seja, só tentando explicar, se o médico coloca no site dele a foto de uma modelo todo certinho e anuncia uma cirurgia plástica por ali, ele, em certo sentido, ele está obrigado a dar ao paciente aquele resultado que ele prometeu. O entendimento que tem prevalecido é isso. Com mais Sim. razão se ele prometeu um resultado e, no final, né, depois que o processo de cicatrização, que é até demorado, se completou, houve uma cicatrização hipertrófica, houve uma complicação, uma necrose, ou alguma simetria de mama, por exemplo, o paciente não está satisfeito, ele vai entender isso como erro. Perfeito. Só que todas essas complicações são algumas são previsíveis e outras são, por mais que sejam, algumas são imprevisíveis. E aquelas que são previsíveis muitas vezes são incontroláveis. Pela limitação da medicina e do próprio médico, que é um ser humano e tem limitações. Perfeito. Né? Então, são questões que a gente tem que discutir, que por mais que o direito e os tribunais entendam que a cirurgia plástica estética, ela assume, né, o médico assume uma obrigação de resultado ali, o risco está presente, como qualquer outra cirurgia. Perfeito. Da mesma maneira que uma cirurgia de apendicite, que a cavidade abdominal é exposta, uma abdominoplastia também, os mesmos riscos. Existem, eles estão presentes. Como reações de anestésico, ou necrose de tecido, ou cicatrização menos estética, inestética. Perfeito. Então, essa questão de prometer resultado, isso por si só não tem o condão de desnaturar o ato cirúrgico, que continua sendo passivo de complicações e riscos, né? O que acontece é que o profissional que promete resultado, ele está afastando da ética e ele deve ser punido sim, mas por descumprimento de uma obrigação de meios. Falta de informações, falta de prestar o consentimento esclarecido, de dar ao paciente, né, aquele termo de consentimento com todas as complicações que podem acontecer para ele refletir e de repente até contraindicar uma cirurgia. De repente os riscos são maiores que os benefícios. Perfeito. Então o paciente ele vai poder decidir e até mesmo desistir daquela cirurgia. Doutor Aquiles,